Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, nos fortalecendo a alma, para que a gente possa ter coragem para continuar. É muito difícil, muitas vezes, sair das dificuldades. Principalmente, não somente levantar na hora da dor, mas principalmente seguir. Seguir caminhando. Seguir, às vezes, vivendo. Seguir convivendo, né, que é muito mais difícil. Então, existem várias situações que a bondade de Deus nos envolve e nos auxilia através dos ensinos maravilhosos de Jesus. Nós acabamos de ouvir uma página pequenininha, né? Uma mensagem pequena do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15, mas nós vimos que tem ali um item maravilhoso. O que é preciso para a pessoa se melhorar? O que é preciso? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda diz mais: humildade e caridade, eis o caminho da salvação. Orgulho e egoísmo, eis o da perdição. Veja que coisa interessante. Quando muitas vezes nós passamos séculos acreditando que a salvação vinha do alto, que Jesus veio para a terra, morreu na cruz para nos salvar. E que a gente não precisava fazer nada. Era só acreditar nele. Eu acho que muitos de nós estamos aqui lembrados disso. Era só acreditar nele. Hoje, graças a Deus, há um entendimento muito mais amplo das palavras de Jesus e da vivência, né, do Evangelho. Por isso que eu escolhi neste mês, que a gente comemora, né, a morte de Jesus, toda aquela paixão, né, do Cristo, para que a gente pudesse desmistificar um pouco essa ideia de que a gente precisa aguardar sem fazer nada pela salvação do Cristo, sem se preocupar em fazer por si mesmo alguma coisa para o seu crescimento espiritual, que era isso que eu queria trazer para vocês. E tem esse livrinho maravilhoso, o título dele é esse, Levantar e Seguir. Só tem 21 mensagens, e mais o prefácio é o Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico. Então eu só escolhi 2 pontos nele, duas mensagens, e separei alguns pontos dele para a gente poder trabalhar isso aí. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a questão do levantar, né? De tomar uma posição diante da vida. E como é que a gente pode entender isso? A primeira coisa que a gente vai ver é o que está em Marcos, no capítulo 2, versículo 14. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 14. Quando Jesus estava com os seus discípulos na praia, ele caminhando pela praia, ele avistou Simão e André. E assim, ao mesmo lado, no barco, estava João, evangelista, e o seu irmão Tiago Maior. Estavam no barco com o seu pai, que eles tinham um barco. E Simão estava com o irmão. E todos eles estavam trabalhando. E Jesus foi chegando. Imagine isso aqui. Ele foi chegando e, avistando-os trabalhando, disse: Simão, que fazes? E ele disse: eu estou pescando, Senhor, para vender para o público. Vem comigo. Vamos pescar as almas para apresentá-las ao reino de Deus. Parece uma coisa distante, figurativa, né? Quando a gente lê isso aí, a gente fica meio pasmo, pensando na possibilidade, como a gente poderia fazer isso. Imagine naquele momento em que Jesus se aproximava daquelas pessoas. Claro, o acaso não existe. O acaso não se forma assim como a gente imagina de uma hora para outra. Já existia uma programação. Eles já estavam certos de que fariam parte daquela programação. Mas existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que cada um teria que decidir se iria ou não, se faria ou não. E naquele momento Jesus já estava ali. Ele veio à terra.
Ele que estava desde o princípio da formação da terra, desde o princípio ele estava presente. E naquele momento que ia dar amplo desenvolvimento à implantação do Evangelho na terra, ele veio pessoalmente. Imagine quantos séculos ele não passou para que ele pudesse chegar a essa condição. A ciência hoje diz que 2,5 bilhões de anos foi para formar a terra e começar a surgir os primeiros seres. Depois, mais 2 bilhões de anos para os seres vivos começarem a surgir e se desenvolverem, até chegar à condição do homem, do Homo sapiens, que somos nós. Então, nessa condição, Jesus chegou e veio trazer a lei de Deus diretamente, vivenciando-a para que a gente pudesse compreendê-la e aprender a viver aquilo ali. Veja que coisa interessante, que maravilha, não existe acaso, é tudo programado pela lei divina. Ah, mas não existia já a lei? Existia. Os 10 mandamentos já estavam aí, as leis de Deus. E ele foi muito claro quando perguntaram qual era o maior dos mandamentos. O que é que ele disse a gente? O mais importante, né? Porque ele teria que dizer, se tivesse um mais importante do que o outro, era uma pegadinha, né? Ele seria pego em erro. Eles amaram a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu espírito, de todo o teu amor, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei, os 10 mandamentos e os profetas, está tudo resumido nisso aí. E ele não fez nada mais, nada menos do que recitar o que estava em Deuteronômio capítulo 6, para deixar claro que ele não veio contra a lei, não vinha derrogar a lei, mas dar-lhe vida, dar continuidade àquilo. Então, Jesus vem e fala do amor, e fala do reino de Deus, e convoca os seus discípulos, começa convocando, que fazes? E vai chamando. Eles foram juntos, começaram a se organizar, e saíram dali naquela tarde, e Marcos anota no seu capítulo 2, versículo 14, que ele passando na coletoria, ele viu Levi, o filho de Alfeu. Alfeu tinha 2 filhos, Levi, que seria Mateus, posteriormente, o evangelista, e o Tiago menor, que tomou conta da casa do caminho. Foi ele que substituiu depois, posteriormente, a Pedro, não é? Para tomar conta da casa do caminho, que eles haviam fundado em Jerusalém. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe, segue-me. Humberto de Campos, meu irmão X, na Boa Nova, ele disse que foi um diálogo muito interessante. E ele pergunta assim, que fazes, Levi? Coleta os impostos para pagar aos romanos e a Herodes. Então vem comigo, vem coletar os bens dos céus para distribuir com os homens. E disse a ele, segue-me. E Levi, levantando-se, o seguiu. Essa é a palavra de Marcos, entendeu? Marcos coloca isso. O Mateus, ele coloca diferente porque ele viveu o processo, né? Ele viveu naquela hora, ele foi o convidado naquele momento, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Esse levantar não quer dizer só levantar da cadeira para sair seguindo. Levantou-se espiritualmente. Levantou-se interiormente. Começou a ver o lado positivo das coisas, como a mensagem de abertura trouxe para a gente. Veja o lado bom das coisas. Achei isso demais para a gente aqui, para o nosso tema de hoje. Veja a parte importante das coisas. E levantando-se o seguiu. O Espírito Emmanuel, pegando este versículo, ele começa a ampliar o entendimento da gente, para que a gente possa abrir a compreensão. Ele diz assim a gente, é interessante notar que por todos os recantos por onde Jesus deixou o sinal da sua passagem, houve sempre uma grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. Olha que coisa linda, gente. 2 coisas importantes ele mostrou aqui a gente. A primeira foi que Jesus não veio acomodar-se ninguém a uma salvação de graça, sem nenhuma atitude nem sem movimento interior.
Veja o que ele coloca para a gente. O sinal da sua passagem, houve sempre uma grande movimentação. Se você tiver com a sua vida muito parada, atente para isso. Verifique o que é que está precisando mudar. Alguma coisa está precisando mexer, para que a gente possa alterar aquilo ali. Porque com o conhecimento dos ensinos de Jesus e a vivência do Evangelho, a gente não pode ficar paralisado, porque muitas vezes a gente fica paralisado na tranquilidade. Eu já me formei, já estou trabalhando, estou ganhando um dinheirinho, já estou vivendo minha vida, né? Aí a gente fica um pouco ali, naquilo ali. Ou eu já fiz tudo que tinha que fazer, já estou para mais de 60, eu quero agora descanso. Entendeu? A gente muitas vezes esquece só aquilo ali e esquece de movimentar para levantar, que é isso que Emmanuel está chamando a atenção da gente. E esse movimento, é a segunda orientação que ele dá, vem com dois processos: levantar e seguir, não ficar paralisado. E aí ele começa dando exemplos. Por exemplo, André e Tiago deixaram as redes para acompanhar o Salvador. André, o irmão de Simão, deixou suas redes, Simão deixou, e muitos deles deixaram para acompanhar Jesus, para seguir. Tiago, tanto Tiago maior quanto Tiago menor. Os dois, Tiago, irmão de Levi, e Tiago, irmão de João. Tiago maior foi aquele que morreu logo, foi o primeiro que faleceu. Foi o Tiago maior. E ele era quem, no começo, ele era o mais responsável pela casa de Jerusalém. Mas como ele foi logo assassinado, Simão assumiu, né? Isso vocês vão encontrar em Paulo e Estevão, psicografia de Chico, né? E com Emmanuel. Mateus, Levi, levanta-se para segui-lo. Saiu da sua comodidade. Ele era coletor de impostos. Ganhava muito bem. Vivia muito bem na sociedade. Mas era tido um pouco como aquela pessoa que não era bem vista, porque ele coletava impostos, né? Tomava o dinheiro dos que necessitavam para dar para os romanos e para Herodes, para o povo, para o reino, né? Então ele não era muito bem visto, como também Zaqueu, né? Que era também publicano, coletor de impostos. Então Mateus levantou-se daquela situação para seguir Jesus, para refletir em cima daquilo que ele ia ensinar, e estava ensinando, e mudar a sua vida. Os paralíticos que retomam a saúde também se erguem e andam. Os paralíticos: estou paralisado pedindo esmola no meio da rua. O que queres de mim? Que eu ande, Senhor. Então você vai andar, que você ande. E ele se levanta e segue. Tem várias posições que a gente pode ver aí. Mas tem uma que é Lázaro. Lázaro atende-lhe ao chamado e levanta-se do sepulcro. Esse um chamado fantástico para a gente entender. Lázaro estava morto. Quem é que aqui não já passou uma fase dessa, de se sentir morto para a vida? Eu estou acabado. Para mim é como se a vida tivesse terminado. Quem perdeu um ente querido, quem perdeu, às vezes, um drama grande familiar, uma separação dolorosa, uma doença grave que vai chegando, a pessoa fica naquele estado e diz: é como se eu já estivesse morto. Lázaro estava morto. E Jesus faz aquelas 4 orientações para ele. Eu não sei se vocês lembram, que vale a pena a gente refletir nisso. A primeira coisa que ele diz, ele não está morto. Lázaro não está morto. Porque ele sabia que o espírito não morria. O espírito permaneceria vivo. E ele mesmo deu esta demonstração posteriormente, por ele mesmo. Mas para Lázaro, naquele momento, ele chega próximo ao túmulo e a primeira coisa que ele diz é: retirai a pedra. Estão lembrados? Retirai a pedra. Ele pede a intercessão de alguém, ele estimula o trabalho dos que estão ao redor para tirar aquela pedra, para abrir o sepulcro. Abra esse sepulcro.
Tire da sua mente o que está lhe prendendo, o que está fazendo você ficar morto aí dentro. Tire isso aí. Retirai a pedra. Depois ele olha para ele, para Lázaro, que estava lá enfaixado, né, todo enfaixado, deitado, e diz: Lázaro, levanta-te. Levanta-te. E vem para fora. Lázaro, levanta-te e vem para fora. Ele não disse: fique aí do mesmo jeito que a gente vai lhe buscar. Ele não disse isso. Lázaro, levanta-te e vem para fora. E Lázaro vem, ainda enrolado nas faixas, e quando ele já está na porta, ele diz para os outros que estavam ao redor: desenfaixai-o e deixai-o ir. Olha, gente, que maravilha. Desenfaixai-o e deixai-o ir. Jesus não apenas o convida a se levantar, mas especificamente a seguir. Porque a vida é real. A vida é o que existe. A vida moral, a vida espiritual, a vida material. A vida material tem um começo, um meio e um fim. Mas a vida espiritual tem um começo e não tem fim. É isso que está lá no Livro dos Espíritos, a questão 88 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos não têm fim. Não tem fim. Então Lázaro atende-lhe ao chamado e levanta-se do sepulcro. Estava morto, quase morto, como se diz, né? Acabado. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Então Paulo estava morto também, morto para obedecer à lei duramente, querendo que todo mundo fosse da maneira que ele estava, como doutor da lei, compreendia. E dessa forma ele levava os seus ensinos. E dessa forma ele condenou Estevão. E dessa forma ele já estava condenando o outro que tinha levado a sua namorada, né, o seu cunhado, o irmão da sua noiva, que era Abigail, à morte pelo apedrejamento. O Estevão está lá também no livro, no Paulo Estevão, no livro maravilhoso Paulo Estevão. Então ele chega para atender, né, o nosso irmão Ananias, que estava ali pregando o Evangelho de Jesus. Estava em Damasco, tinha ido para Damasco. E ele foi para Damasco, e lá na entrada, nas portas de Damasco, ele cai literalmente do animal que ele estava sendo transportado, porque ele fica meio tonto, o sol muito forte, calor intenso, e ele começa com aquela ideia fixa de... Ele estava morto por dentro, né, naquela fixação mental, do fanatismo dele. Então, o que foi que Jesus aparece para ele e faz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olha para a visão de Jesus, porque Saulo, que é Paulo de Tarso, ele foi um dos primeiros que viu o Espírito de Jesus. Que Jesus apresentou-se antes a vários outros, mas após aquele período todo ele se apresentou a Paulo. E Paulo viu pessoalmente, viu o Espírito de Jesus. Naquele meio das nuvens, ele achou que estava tendo uma alucinação. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caído do camelo, né, caído, preso ali, ele disse: Senhor, quem sois, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh, meus amigos, pense que emoção, não é? Eu digo sempre assim, se eu tiver algum direito de alguma coisa, não quero ter muito não, mas se eu ter esse aqui, é ir pesquisar no plano espiritual, nas bibliotecas do plano espiritual e encontrar isso tudo lá, para a gente assistir e ver aquilo tudo se passar, porque a gente vai ver. Porque onde foi que esses autores encontraram? No plano espiritual. E se a gente tem aqui hoje tanta coisa, por que não tem no plano espiritual? Está lá tudo gravado. E nós vamos um dia chegar a assistir isso. A minha alegria é chegar a isso. Então, levantando-se às portas de Damasco, Paulo olhou para aquilo ali.
eu sou Jesus, a quem tu persegues. Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Gente, é um negócio muito forte, você precisa pensar. Não é só você ficar pensando em pequenas palavras, é refletir e trazer para a sua vida. Eu estou morto hoje na minha fixação, na minha vida dolorosa. O que queres, Senhor, que eu faça? O que é que vem para mim, para que eu possa mexer com a minha vida e me levantar disso aí? O que queres que eu faça? E Jesus dá a orientação a ele do que ele tem que fazer, e ele vai e encontra Ananias, para que ele possa ser socorrido posteriormente, retirar as escamas dos seus olhos, que o próprio Ananias, que ia ser assassinado por ele, ia ser preso, né, morto, que fez a cura dos seus olhos, e se tornaram amigos, e foi quem ensinou para ele as primeiras noções das palavras de Jesus. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram da sua noite de ilusões terrestres. Achei isso demais. Acordaram das suas noites de ilusões terrestres. Vamos fechar os olhos. Quantos de nós aqui estamos dormindo e sonhando nas nossas ilusões terrestres, no momento atual? Ah, eu queria tanto comprar aquela casa da praia. Eu queria um guarda-roupa cheio de roupa, todo moderno. Eu queria uns 50 pares de sapato. E só tem 2 pés, né? Mas eu queria uns 50 pares de sapato, um rosa, um vermelho, um amarelo, um azul, um verde, entendeu? Um cinza, assim. E aí a gente faz, né? Aquelas 1001 tipos de colocações. Eu quero terminar meu curso, eu quero que meu filho se forme e seja médico ou engenheiro, não sei o quê. A gente faz aquelas propostas. E a vida nos dá outro caminho. Os discípulos de Jesus acordaram da noite das ilusões terrestres e se ergueram. Eles levantaram e foram para onde? Para o serviço de redenção. Demandaram os testemunhos santificados. Aonde? No trabalho e no sacrifício. Coloca o Espírito sábio Emmanuel. Eu não me canso de estudar Emmanuel, porque cada palavra, cada frase é uma orientação para a vida da gente. Ergueram-se para o serviço de redenção, que é o que a gente vai fazer. Quando eu cuido da minha casa, dos meus filhos, quando eu cumpro a minha tarefa, eu estou no serviço de redenção. Quando eu saio com o meu farnel para ajudar uma família carente, eu estou no serviço de redenção. Quando eu venho para essa casa da passe, eu estou no serviço de redenção. Quando eu venho ouvir uma pessoa necessitada, eu estou no serviço de redenção. Quando eu cumpro os meus deveres de filho, de pai, de mãe, de irmão, de companheiro, de vizinho, eu estou no meu serviço de redenção. Levantaram-se para fazer isso. Eu não fiquei naquela intolerância de dizer assim, eu estou na minha, cada um que fique na sua, na indiferença. Ou como dizia minha filha quando era adolescente, cada um, minha mãe, no seu quadrado. Entendeu? Na adolescência dela. Hoje ela não diz mais. Já está com seus 40 e pouco, mãe de 2 filhos, já está vendo a vida com outros olhos. Já não diz mais. Então, para dar os testemunhos santificados de trabalho e de redenção. Aí, eu encontrei o prefácio desse livro e fiquei encantada com o Espírito Emmanuel quando ele diz a gente: a palavra levantar, erguer, içar, altear são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para onde você está se levantando, para onde? Como você está se levantando? Quando você está se levantando? Olha que maravilha. Não é só você se levantar, derrubar a cadeira, por exemplo, abruptamente. Não é só você sair numa boa derrubando tudo que está pela sua frente. É você buscar o objetivo do levantar. Para que eu estou me levantando? Onde eu estou me levantando? Como eu estou me levantando? E quando?
eu estou me levantando. Porque quando Jesus atendeu o paralítico, ele disse claramente: levanta-se, levanta-te e segue. Levanta-te e segue. Ele deu o quê? Um rumo. E aquele que desceu pelo telhado, lembra daquele que desceu pelo telhado, que agora eu me lembrei? Que os amigos, é um trabalho de intercessão, né? Os amigos levaram, que ele não tinha como caminhar, a casa estava cheia de gente, Jesus estava lá falando do reino de Deus. Eles tiraram os telhados, amarraram o amigo num localzinho, abriram a telha e botaram por cima. Chegou bem perto de Jesus. E Jesus disse a ele o quê? Levanta-te, pegue a tua cama e anda. Viu que maravilha? Levante-se. Saia do marasmo. Saia do seu dia a dia. Saia dessa situação íntima de perturbação, de falta de fé, de falta de esperança, de falta de coragem, de falta de amor, de falta de força para fazer as coisas. Saia disso aí e pegue a sua cama. Pegue a sua responsabilidade. Pegue tudo isso que você tem em você, que fez você chegar aqui. E vá. E ande. Não jogue para trás irresponsavelmente. E ande. Em síntese, nos diz o Espírito Emmanuel, o Divino Mestre convidava-o a erguer-se e seguir adiante, devidamente renovado. Como você pode se renovar e não fazer alguma coisa por alguém? Se renovar e auxiliar os outros, qual estava sendo auxiliado. Então nós temos duas chances de observar as coisas aí. Estou sendo auxiliado para auxiliar. Então as coisas não vão cair de graça para mim. Deus me ajuda para que eu ajude a qualquer outra pessoa que esteja ao meu redor. Pode ser um parente dentro de casa, pode ser o vizinho, pode ser o meu colega de trabalho, pode ser até eu mesmo e os obsessores que estão atrás de mim, trabalhando comigo porque eles gostam do que eu faço. E se eu mudar, ele vai mudar também. Ou ele me deixa, ou ele muda. Ele vai ter que mudar também. Aí a gente faz, ele não presta, mas ele vem atrás como a mosca vem atrás do doce, né? Ele vem atrás daquilo que a gente tem. É que, de um modo geral, grande número de criaturas humanas jaz sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. Isso é uma verdade. Nós estamos assim. O que é que um dia desse eu me peguei? Ai, meu Deus, graças a Deus que eu estou aposentada. Todo mês eu tenho meu saláriozinho, para fazer o que eu quero, né? Acomodado, quer dizer, então por causa disso eu não vou fazer mais nada? Porque eu já tenho minha aposentadoria. E quem não tem? Vai viver de quê? Então, é preciso. Aí você diz assim, mas eu trabalhei tanto, me esforcei, eu me acabei. Então eu mereço gozar minha vida agora, né, material. Mas você pode tirar um percentual para auxiliar alguém daquilo ali. Não é que você vire outra pessoa necessitada. Porque é muito bom aquilo que Zaqueu disse a Jesus. Senhor, de tudo que eu tirei, quando Zaqueu encontrou Jesus, ele levantou-se, está lembrado de Zaqueu? Levantou-se, subiu um sicômoro, que é uma planta, né? Um pé acho que se não me engano, é azeitona, um pé de alguma coisa desse, de azeitona, subiu, ficou lá em cima e Jesus avistou ele, disse, desça depressa, venha fazer alguma coisa, porque me convém estar na sua casa hoje. Quando Jesus chegou na casa dele, ele disse assim, eu dou tudo que eu posso, que eu tirei de alguém, eu devolvo. Eu dou aquilo ali, eu retribuo. Mas ele dava uma parte e ficava com a outra. Por quê? Porque ele sabia que ele não podia voltar à miserabilidade. E é isso que a gente tem que entender. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam, nos diz Emmanuel, no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre ou magnetizadas pelo encantamento da oração. Olha que palavras lindas. Aceitando o ensinamento do Mestre,
vai modificando no seu íntimo, porque se você não mexe no seu íntimo, o restante fica tudo a mesma coisa. Se você não mudar o seu pensamento, você não muda nem a sua vibração, porque eu sou o que eu penso. Eu estou aqui pensando. Eu penso, o que eu estiver pensando. Meu Deus, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar, eu vou estudar uma mensagem, eu vou fazer isso, eu vou vibrar positivamente. O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando um campo magnético em torno de mim. Os espíritos que vêm a mim, não é só o desencarnado não, viu? Os encarnados também são atraídos. Vêm conforme o magnetismo que eu estou apresentando aqui naquela hora. Os meus pensamentos têm vida, eles são matéria mental e se jogam ali e são fluidos. Como é que você não pensa no bem em momento algum e pode vibrar no bem para alguém? Você precisa exercitar isso. Se você só tem raiva, chateação, reclamação da vida, que não se conforma com nada, acha tudo ruim, que tipo de vibração você está criando em torno de você? Uma vibração extremamente negativa. A sua aura está pesada. Você está sendo puxado pela gravidade para baixo. Então, se você se modifica no íntimo ou fica magnetizado pela oração, em orar, em agradecer a Deus tudo que recebe, tudo que tem. Senhor, obrigada. Pior é se não tivesse nada. Agradece tudo, a mínima coisa que está ali recebendo, você está magnetizado pela oração. No conceito deles próprios, espiritualmente, eles se levantaram pela fé. Olha, tem esse ângulo que é muito interessante a gente observar. Você não conhecia o espiritismo, aí de repente você vai para o espiritismo, sabe que a vida continua, que o espírito permanece vivo, eu também vou ficar vivo. Poxa, o que será que vai acontecer comigo? Aí você começa a refletir nisso, aí você muda um pouco dos seus pensamentos, se levantando pela fé. Eu acredito nisso. Mas será que isso é só o suficiente? Aí veja o que ele diz a gente. Pela fé que não possuíam, adquirindo então uma postura de confiança em Deus, que antes era ignorado. Aí você passa a adquirir uma postura de confiança em Deus. Eu tenho certeza que Deus é o meu Pai. Ele está em tudo, no ar, na água, nas montanhas, no mar. Você bota o pé dentro do mar, a gente vai para descarregar, né? Eu descarrego esses fluidos pesados. Não, bote seu pé lá e diga assim, eu estou tocando numa criação de Deus. Olha que maravilha. Eu vou tomar um banho dessa criação divina, vou me inundar com a luz divina. O sol está nascendo e você vai pensando nisso. O que é que você está fazendo? Você está acreditando, está se levantando, está se erguendo em novas concepções da vida. Porque você está em novos pensamentos. Mas não se esqueça da ação, que vai lhe complementar a libertação dos males, das imperfeições que a gente ainda carrega. Olha que coisa linda, gente. A gente precisa disso para viver a vida, para compreender e estabelecer um caminho para a gente todos os dias. Então você tem pensamentos novos, começa a ter novas concepções da vida, de aceitação, de compreensão, de suportação, de perdão. Foi o trabalho de Jesus, né? E a partir daí você tem novos pensamentos, que vai lhe dar novas ações, para que você possa libertar-se dos males e das imperfeições que a gente ainda carrega. Aí me lembrei do próprio Emmanuel em outra mensagem, quando ele diz assim, quando a gente entra em contato com o conhecimento do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, da existência, da vivência dos espíritos, você começa a refletir nisso, na importância disso para a sua vida, você se renova interiormente. Aí faz aquela pequena equaçãozinha de segundo grau, A mais B é igual a C, né? Conhecimento mais reflexão é igual a
renovação. E aí, às vezes, a gente fica a encarnação inteira só na renovação. Adoro ir para o centro fazer meditação. Adoro ler uma página e refletir. E fica só nisso aí. Entendeu? Aí ele diz assim, é preciso que a gente desperte para a segunda etapa, ou seja, para outra equaçãozinha de primeiro grau, né? Que é, se você está renovado e começa a trabalhar no bem, se você renova os pensamentos, renova as ideias, renova os sentimentos, as emoções, se liberta desses males e começa a fazer alguma coisa por alguém, isso é igual a libertação. Libertação. A gente só se liberta se renovar, conhecer, refletir, renovar e trabalhar no bem. Aí se liberta. É o próprio Emmanuel que diz isso a gente. Mais adiante, eu fui pensando as colocações maravilhosas dele trazendo para a gente. E isso constitui, nos diz o Espírito Emmanuel, um acervo de lições muito claras ao espírito dos nossos tempos atuais. Porque a maioria dos cristãos atuais vão adaptando quase todos os seus trabalhos na lei do menor esforço. Muitos estão em casa esperando a visita pessoal de Jesus, no conforto das suas poltronas acolhedoras, fazendo prece por intermédio do computador, dos discos, do celular. Mas há os que desejam comprar até a tranquilidade com doações generosas, como também aqueles que sem nenhum trabalho em si próprios, olha a salvação aí, entre aspas, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam pela intervenção sobrenatural dos mensageiros de Jesus, dos anjos consoladores, que estão agora na atualidade, né? Pelo bem-estar da sua vida. Pelo bem-estar da sua vida. Você está aguardando tudo isso agora. Nos diz Emmanuel que essa é a posição do cristão atual. Mas levantar-se, prosseguir na rotina a que se habituaram e seguir nos seus trabalhos, altear-se, elevar-se no campo emotivo, se movimentar para o trabalho do bem ao próximo, ainda é o nosso caminho, ainda é o nosso lema. Quem recorre ao Cristo extasia-se com a suavidade imensa que ele caracteriza a presença no próprio coração. Pense, depois que você lê uma página dessa que reflete, essas coisas é bom a gente fazer no meio da noite, né? Todo mundo está dormindo, quem tem menino, quem tem família, quem tem trabalho. Eu me acostumei muito a isso, que eu era professora, corrigia tudo quando terminava tudo, que todo mundo estava dormindo, que eu terminava os trabalhos lá para meia-noite, aí eu ia refletir nas páginas. Aí você não está mais apertado, não está com o sapato apertado, está com roupa apertada, você já está todo folgado, né? Todo tranquilo, já vai dormir. Aí você lê uma página dessa e começa a refletir. Você vê a suavidade imensa que ele caracteriza a presença no próprio coração. Você sente Jesus na sua alma. Você sente Deus em você. Mas não basta só essa forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A inteligência se alteia no ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Mas levantar e seguir, na lição do Senhor, significa, aí ele vem agora o Espírito para dar a gente o significado do que seria esse levantar e seguir. Buscar o caminho que ele mesmo trilhou, o caminho que Jesus trilhou. Trabalhar quanto lhe seja possível a benefício dos seus irmãos. 2 pontos importantes: trilhar o caminho de Jesus, ele é o guia, né? Trilhar o caminho de Jesus como modelo, trabalhar quanto lhe seja possível o benefício dos seus irmãos, sejam quem sejam, esquecer-lhes as deficiências, porque a gente vai dizer, fulano não presta não vou ajudar ele não. Esquecer as deficiências e erros, encorajar a renovação deles para o bem, esquecer as ofensas
ignorar voluntariamente as fraquezas, amparar-lhe as necessidades, perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos, doando-lhes o conhecimento da vida, erguendo-lhes as forças quando as provações ou os problemas lhes marquem os dias, sem esperar compensação de qualquer natureza. Eu vou voltar para esse final. Olha quanta coisa ele disse que a gente podia fazer. Isso aqui é um roteiro, gente, para a gente. Anota isso aí, pega e depois vai anotando os itens todinhos, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu vou conseguir fazer disso aqui. Eu vou começar por aqui. Nem que você passe 10 anos só fazendo aquilo, tentando fazer. Depois vai fazendo outro. A última é que vem dar o checkmate. Sem esperar compensação de qualquer natureza, de nenhuma natureza. Nem que diga assim, ai como eu gosto da Dona Terezinha, ela é tão boazinha. Nem isso é para esperar. Nem isso, de qualquer natureza. Em suma, nos diz o Espírito Emmanuel, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre que nos deixou essa fórmula inesquecível. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente acha que ele morreu na cruz para nos salvar de graça. Era isso que eu queria chegar aqui, até o final, para mostrar. Então a morte de Jesus foi um prêmio de ensinamento para a gente. E esse processo que ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tem 5 propostas de crescimento espiritual. Perceberam que tem 5? 5 propostas. Eu acho que eu já trouxe isso aqui uma vez, mas vou repetir de novo. Quem quiser vir, quer dizer o quê? Livre arbítrio. Jesus não vai obrigar ninguém a segui-lo. E nem você para ser feliz precisa seguir, não. Eu preciso escolher se eu quero ou não. Quem quiser vir, é a primeira proposta, está aí aberta, é lei divina. Após mim, ai, adorei essa, após mim, eu posso até me esforçar e fazer tudo bem, certinho, mas eu estarei sempre atrás dele, ele está na frente, ele veio primeiro, ele está me mostrando o caminho, quem vier, vem após ele é o caminho, a verdade e a vida. Negue-se a si mesmo. Negue o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua tola vaidade. O que é que o Espírito disse? Kardec colocou naquela mensagem. Simplicidade e humildade. Eis o caminho da salvação. Orgulho e egoísmo, eis o da perdição. Para a gente vivenciar isso aí. Então, negue-se a si mesmo. Veja o que você ainda tem, que está lhe derrubando, deixando deitado lá, acabado, acamado. Para tirar isso de você, tirando isso, e a gente encontra, viu? Eu de vez em quando pego cada uma, que eu digo, meu Deus, como é que eu ainda fiz isso, pelo amor de Deus, e faço. Aí volto atrás, choro, me arrependo, oro, começo a fazer tudo de novo. Se não vigiar, a gente cai novamente. Não é brincadeira viver na terra não, viu? Na crosta terrestre, é muito difícil. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cada um pega a sua responsabilidade. Porque nós todos temos uma cruz para carregar. Todo mundo tem a sua. Agora a gente não é por isso que a gente vai ficar assim. Você sabe, eu tenho uma cruz terrível, né? Que a gente quer ser sempre a vítima. Não, não pegue essa cruz tão terrível. Todo mundo tem uma, às vezes a da gente é tão leve que o outro olha assim e diz assim, ah meu Deus, pois eu queria ter a sua. Não é? Tem gente que diz assim, eu queria ter a sua. E a gente está ali carregando com dificuldade enorme. Mas Emmanuel tem uma mensagem também, naquele livro Segue-me maravilhoso dele. Aquele livro é todo bom, são 84 mensagens, todas maravilhosas. Ele diz assim, carregue a sua cruz todos os dias, nem que seja por um segundo, mas carregue.
Não deixe pelo caminho, porque senão depois você vai voltar para pegar. Tem que carregar. Então tome a sua cruz. E só aí depois, siga-me. E siga-me. Isto é levantar e seguir. Se conscientizar. Não ficar dormindo mais pela vida espiritual. Eu sou um espírito. Eu fui criado por Deus e não terei fim. O meu corpo vai morrer, mas a minha alma continua viva. Eu vou viver no mundo espiritual. Vou continuar vivendo. Meu Deus, eu já tive tantas explicações disso na minha vida. Vi o meu pai depois que desencarnou, vi a minha mãe. Antes da minha mãe desencarnar, eu já estava vendo para onde ela ia ficar. No sonho, sonhava que ela estava ficando. Conversava com ela, explicando a ela aonde ela ia ficar. Vendo ela caminhando com um cachorrinho e outro bicho que eu não sabia qual era. Quando eu me acordei, eu me lembrei, era o papagaio dela que caminhava. Eu vi aquela coisinha caminhando na beira da praia com ela. E eu, o que é isso, meu Deus? Era o papagaiozinho dela. Como foi que eu despertei? Quando eu cheguei na casa dela uma vez, e o papagaio, tinha poucos dias que ela tinha desencarnado, o papagaio voou do poleirinho dele, voou, entrou pela cozinha e caiu no quarto dela e foi para a cama dela e ficou, voinha, que ele chamava minha mãe de voinha. Nós ficamos extasiados. Será que ela está aqui? Claro que estava. Ele viu, voinha, gritando. E aí ficou voando em cima da cama e ao redor do quarto dela. Depois ele foi mesmo, ele saiu e foi. Meu irmão pegou, meu irmão gostava muito dele, e colocou lá no poleirinho dele, ele ficou quietinho. Era quase um familiar da gente, desencarnou com 35 anos, o papagaio. Meu irmão chorou, um homem velho de quase 70 anos, chorou como uma criança. Porque era o papagaiozinho, foi criado com a mãe dele, né? Então, siga-me nessas condições. Sou um espírito imortal, eu vou viver a vida do espírito. Talvez não seja exatamente igual como essa. Tem as suas diferenças, mas tem o seu lado bom. E a doença que corrói a minha vida, essa doença é para ensinar a gente a se libertar de coisas ruins e fazer a gente melhorar. Então, quando a gente se renova com esse conhecimento, se modifica os seus pensamentos, torna-se mais feliz, mais leve, mais alegre, dirige a sua vida, ergue-se, levanta-se e segue adiante. O cristão de hoje precisa perguntar a si mesmo se ele está seguindo a Jesus ou apenas a norma do culto da religião que ele escolheu, do modo externo de seguir a Jesus da sua religião. Porque ainda levantar e renovar-se é o lema de todo cristão. Meus amigos, nosso tempo chegou. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver, nos trazer essa alegria, essa leveza do amor a Deus, a felicidade de conhecer Jesus, de levá-lo para o nosso lar, no Evangelho no Lar, pelo menos uma vez por semana, de meditar nas suas palavras, de refletir e mesmo caindo, levantar-se, sempre que seja preciso, e seguir. Deus nos guarde e guie, agora e sempre.